Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Hoje, terça-feira, 12 de novembro de 2024. Horário brasileiro de primavera, aqui em Santa Catarina, 20 graus, com vento sul, a sensação térmica está um pouco abaixo, mas está tranquilo. Hoje nós recebemos no nosso programa o senhor José Ernesto Marino. Ele é o presidente da BSH Internacional, é formado em Direito pela USP, com pós-graduação em Marketing de Turismo pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Administração pela Florida Christian University. Ele é o fundador e sócio executivo da Stone Cliff Real Estate Investment Management, e ele é desenvolvedor de propriedades de luxo em sistema fracionado no Brasil, sob contrato exclusivo com Kempinski Hotels. Ele também é fundador da BSH, responsável pela introdução de várias redes hoteleiras no Brasil, como Sol Meliá, Hoteles Espanha, Superclubes International na Jamaica, Howard Johnson nos Estados Unidos, Sonesta International, Ramada Hotéis, Days Inn, Tivoli Hotels em Portugal, NH Hotels na Espanha e Red Roof nos Estados Unidos. Pioneiro na gestão de ativos de hospitalidade no Brasil, oferecendo serviços desde 2000. Ele é responsável por mais de 500 avaliações de hotéis, estudos de viabilidade e consultoria de planejamento e desenvolvimento para projetos de hospitalidade. Fundador da MAM-BSH Hotels Fund, em parceria com MAM Asset Management. Foi diretor-geral da Marino Administração de Negócios, responsável por estudos de mercado imobiliário, consultor em negociação de contratos de arrendamento, gestor de ativos imobiliários e é professor da área de investimentos hoteleiros em instituições de ensino no Brasil e no exterior. E nós temos também conosco a professora doutora Elizabeth Kyoko Vada. Ela é a coordenadora do programa de pós-graduação da Universidade Anhembi Morumbi. O tema de hoje é as inovações do mercado imobiliário na dimensão da hospedagem. Senhor José Ernesto, professora Beth Vada, professor Mário, sejam todos muito bem-vindos. Professor Mário, com o senhor. É com muita alegria e satisfação que eu recebo hoje a Beth Vada, minha companheira de longo percurso, e igualmente o José Ernesto Marino Neto, que é também companheiro de muito tempo e que tivemos em diferentes oportunidades momentos de questionamento e troca de ideias sobre o tema de inovações do mercado imobiliário na dimensão da hospedagem. Então, cumprimento a todos. Esse é um espaço de convergência, de ideação e compartilhamento. O mercado imobiliário tem se adaptado continuadamente para entender as novas demandas de hospedagem, impulsionado por mudanças nos perfis de turistas e pela digitalização. Então, essa transformação é notória na emergência da plataforma de compartilhamento, nos modelos de hospedagem flexível e na adoção de tecnologias sustentáveis que têm remodelado aí a oferta de gestão de imóveis.
o surgimento de plataformas como Airbnb, Verbo, Booking.com mudou radicalmente o mercado de hospedagem, permitindo que proprietários aluguem suas residências para estadias de curto prazo. Então, esse modelo apresenta vantagens competitivas em relação à hotelaria tradicional, pois oferece experiências autênticas e personalizadas, além de expandir a oferta para áreas não cobertas pelos hotéis. Segundo o Guten, a hospitalidade peer-to-peer representada e por plataformas de compartilhamento tem desafiado o mercado de hospedagem tradicional, ao redefinir o que significa se hospedar em um lugar como um local. Espaços flexíveis e multifuncionais, conceito de co-living, co-work, tem ganhado muito espaço, permitindo que um mesmo ambiente seja adaptado por múltiplos usos, atendendo tanto a demanda por hospedagem quanto locais de trabalho. Este modelo surge em resposta à crescente mobilidade profissional e também à preferência por estilos de vida flexíveis, onde se busca uma experiência integrada de moradia e trabalho. Lembrando um pouco da questão da sustentabilidade e tecnologia verde, a preocupação com a sustentabilidade tem também influenciado diretamente a construção e operação de imóveis voltados para hospedagem, medidas como eficiência energética, uso de materiais ecológicos e gestão inteligentes de recursos hídricos que têm se tornado padrão no setor. A tecnologia digital tem facilitado acesso e controle remoto de hospedagem, desde a reserva até o check-out. Sistemas de check-in automático, fechaduras inteligentes e assistentes de voz são alguns dos recursos que proporcionam conveniência e segurança ao hóspede. Essa automação permite ainda uma redução nos custos operacionais, como discutido aí por vários autores e empresários, com um investimento em tecnologias de automação na hospitalidade e gera uma vantagem competitiva ao oferecer serviços personalizados e também na redução de custos para o proprietário. Então, acho que essas inovações no mercado imobiliário de hospedagem refletem a capacidade de adaptação do setor às novas demandas do consumidor e a evolução tecnológica a partir da expansão de plataformas digitais, flexibilização dos espaços e avanço na sustentabilidade. O setor imobiliário encontra formas de se renovar, atraindo um público diversificado e cada vez mais exigente. Então, a título de uma introdução à nossa live de hoje, era isso que eu queria colocar, solicitando ao José Ernesto que inicie a sua apresentação, e eu só pediria para aquecer essa live, que você nos contasse quais foram os argumentos
e o processo de compra do Hotel Laje de Pedra, e como nasceu também a rede Campings em investir no Brasil, na região das Hortênsias. Bom, em primeiro lugar, Mário, é um prazer estar aqui contigo, né? Conforme nós falamos antes do início da live, você é responsável pelo meu mestrado e pelo meu doutorado, então não é pouca coisa que influenciou a minha vida, né? Então, em primeiro lugar, agradeço muito aqui pelo convite. A Beth, que, enfim, conheço há tanto tempo, tenho um prazer enorme também estar dividindo com ela aqui esse bate-papo. Eu tive um professor de direito, chamava Valdir Bugarelli. Ele dizia o seguinte, de que os empreendedores, de que o comércio, ele é sempre muito ativo, ele é sempre muito inventivo, e que a legislação está sempre atrasada, né? A legislação está sempre atrasada, porque é a sociedade que vai criando inovações e depois a legislação deve ser efetivamente a representação dos costumes que foram estabelecidos por conta desses hábitos, né? E por que eu estou comentando isso, né? Lembrando das aulas de direito comercial do professor Bugarelli, porque o que nós estamos vivenciando na atualidade é, de forma acelerada, tudo aquilo que a humanidade já teve no passado, né? Então, no passado nós tivemos revoluções, né? Teve a Revolução Industrial, você teve uma série de inovações que demoraram muito tempo, demoraram muitas décadas, mas nós chegamos num determinado momento em que o conhecimento ele duplica, triplica, quadriplica com uma velocidade cada vez maior, a ponto de hoje nós estarmos vivenciando já a inteligência artificial, algo que muito pouco tempo ninguém imaginava que isso poderia acontecer, né? E pelo que a gente aprendeu em economia, a oferta ela nasce pura e simplesmente pressionada por demanda. A demanda que mostra que quer alguma coisa que não existe e sempre tem algum pioneiro que resolve produzir algo para entregar para a demanda, né, que nasceu e que está ansiosa por um novo tipo de produto. Isso tem a ver com a nossa história no Kempinski Laje. Por quê? Voltando no passado, lá no ano de 2018, quando eu fui convidado pelo antigo proprietário Habitasul para estudar o ativo e oferecer para eles um diagnóstico e oferecer para eles uma alternativa de futuro do ativo, nós identificamos de que a economia compartilhada crescia, de que este mercado de compartilhamento de segunda residência era latente, né? Crescia a olhos vistos, e não existia nada no segmento de luxo, né? Nada, absolutamente nada. E o mais bacana é o seguinte, que a economia compartilhada, ela te traz um monte de benefícios. Em primeiro lugar, de forma sustentável, ela permite que mais pessoas usem os mesmos bens. Então, ela torna eficiente o uso dos bens que existem no planeta. Então, o desperdício acaba sendo menor, por isso acaba sendo sustentável. E, em segundo lugar, por este fato, ela torna acessível um bem que antes não era acessível, né? Qual que é o exemplo que eu amante da música, né, eu costumo utilizar? Você tem Spotify, você tem Deezer, você tem essas ferramentas hoje que você paga um valor mensal e você tem acesso a todas as músicas do planeta. Imagina o quanto de recursos financeiros não seria necessário você movimentar para ter acesso a todas as músicas do planeta. Então, aquilo que era inacessível torna-se acessível, tá? E o mundo do luxo, teoricamente, ele sempre foi um mundo de exclusividade. Mas a partir do momento que você o coloca dentro da plataforma da economia compartilhada, você cria acessibilidade ao mundo do luxo a pessoas que teoricamente não teriam. Vamos dar um exemplo que é muito prático, tá? Posso chamar que é meu sócio, tem um sócio num hotel lá em Curitiba, que ele antigamente era dono de um jato.
ele percebeu que ele andava muito pouco com o avião dele. O que ele fez? Ele vendeu o avião e comprou uma fração de 15% de uma aeronave. Tá? Ou seja, com 15% do valor que ele dedicaria a uma aeronave inteira, ele passou a ser codono de uma aeronave, continua voando a mesma coisa que ele voava antes, né? E o custo de manutenção dele agora é só 15% do que antes era 100%. Né? Ele tinha acesso a ter uma aeronave própria, mas as pessoas que não tinham acesso e que podendo comprar 10 ou 15% da aeronave, ter acesso a esse tipo de produto, né? Ter acesso a esse benefício. A mesma coisa acontece com helicópteros, a mesma coisa acontece com barcos, e por que não com uma propriedade de segunda residência de luxo? Então, nós apresentamos este conceito para a Habitação na época, que chegou à conclusão que eles não tinham os recursos financeiros nem os talentos humanos para tocar esse projeto. Eles nos deram um mandato para vender a propriedade. E aí eu fui apresentando esse plano de negócios a vários investidores, até que encontrei um que bateu o olho e falou: concordo com o teu raciocínio, gosto da ideia, mas nunca entrei na hotelaria, eu só faço esse negócio se for meu sócio. Bom, como eu te expliquei, Mário, engoli seco na época, né, porque os meus porquinhos eram menores do que poderiam imaginar. A sorte é que minha mulher tinha escondido alguns, acabei descobrindo. Então, acabei virando sócio do projeto. Compramos em conjunto, Paim, José Paim, que também é um sujeito que gosta de inovação. Ele foi o fundador da Roça Residencial, o sujeito que criou o Plano 100, que criou a Max House. Ele no segmento imobiliário, eu no segmento de hospitalidade, também tivemos essa característica, nos juntamos, acabamos comprando o Laje de Pedra e apresentamos para a Kempinski a oportunidade. Te confesso, na primeira conversa que eu tive com a Kempinski, eles falaram: não, senhor, se eu for para o Brasil é para o São Paulo. E nem Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro virou terra de ninguém, só São Paulo. E nós estávamos no meio da pandemia, acho que você se recorda, na pandemia Sim. Todo mundo tinha tempo, né? Todo mundo tinha todo o tempo do mundo. Então, nós pedimos para eles uma segunda oportunidade para fazer uma segunda conversa, depois de 2 semanas. Bom, tivemos 2 semanas para pegar drones, filmar, criar uma apresentação bacana. 2 semanas depois, mostramos que o Laje de Pedra era uma propriedade diferente, que era uma propriedade que tinha história, é uma propriedade que foi o berço da assinatura do Mercosul, é uma propriedade onde aconteceram os festivais mais importantes da música brasileira, era uma propriedade que já havia ganho durante anos seguidos o prêmio de melhor hotel do Brasil, e mais do que tudo, cheio de memórias afetivas das famílias gaúchas, porque durante muito tempo foi o único hotel 5 estrelas no Rio Grande do Sul. Bom, com todos esses argumentos e mostrando a beleza, né, essa foto que tem atrás aqui, ó, é a foto da piscina que nós vamos ter no hotel com essa vista bem feinha. Então, depois de explicar, eles reconsideraram e acabaram se envolvendo no projeto conosco. Então, é o primeiro projeto da Kempinski na América do Sul, é o primeiro projeto de propriedade compartilhada da Kempinski no planeta, né? E tudo isso é motivo de bastante orgulho por uma razão muito simples. A Kempinski é uma companhia exclusivamente que atua no segmento de luxo. Desde 1897, ou seja, há mais de 125 anos, é uma empresa que sempre atuou no segmento de luxo e agora, sob a batuta da família Real do Bahrein, que é o único proprietário da companhia, vai permanecer no segmento de ultra luxury. E o mais legal de tudo isso é que a CEO da companhia, a Bárbara, ela me disse que tinha utilizado o Kempinski Laje de Pedra como exemplo de ultra luxury. Então,
eu acho que a gente está sendo pioneiro numa série de fatores. Primeiro, introduzindo o luxo compartilhado no segmento de segunda residência. Perdão. Introduzindo a Kempinski na América do Sul e introduzindo no Brasil o conceito de ultra luxury que não existe. Né? E você vai falar por que não existe. Vou lhe dar um exemplo, um único exemplo. Outro dia eu fui a um hotel, que eu não vou falar o nome do hotel, mas é um hotel novo aqui em São Paulo, bastante badalado, bastante luxuoso, e fui tomar café da manhã com um investidor que veio do exterior. Aí eu pedi um café e eu pedi adoçante. E aí que chega o garçom com stevia. Eu virei para o garçom e falei, olha, muito obrigado, mas eu não aprecio stevia. Eu quero sucralose. Aí ele falou, não, nós não trabalhamos com sucralose. Eu falei, então, por favor, o senhor pode chamar o seu gerente para falar comigo? Aí veio o gerente. Eu falei, por que o senhor não trabalha com sucralose? Ele falou, porque nós acreditamos que stevia faz bem para a sua saúde. Eu falei, então eu vou lhe dizer o seguinte, o senhor sabe que luxo é você fazer o que você quiser, no momento que você quiser, da forma que você quiser. Isso é luxo. Então esse estabelecimento não é de luxo. Porque ninguém pode impor a ninguém a sua forma de ver o mundo, a sua forma de querer que o mundo seja. Então, o senhor me desculpa, o senhor não é luxo. Né? Quando você vai num estabelecimento da Kempinski, você tem stevia, você tem sucralose, você tem todos os tipos de adoçantes do planeta, você tem 200 tipos de pães, você tem 200 tipos de frutas, e com um atendimento que você se sente o próprio rei. Isto significa ser ultra luxury. E que nós teremos no Kempinski Laje de Pedra. Né? Até mordomos estarão à disposição dos proprietários das Kempinski Residences para acordá-lo no dia se quiser, para desfazer a sua mala, para fazer a sua mala, enfim, ter todos os sistemas de mordomia que esse segmento de negócios possibilita. Então, como você disse, o Airbnb é uma inovação da economia compartilhada. E esta inovação está acontecendo em N segmentos da indústria de hospitalidade, e o negócio de compartilhamento da segunda residência, ou fractional ownership, como diz o americano, é uma dessas referências. Né? Uma dessas referências. Como é que vocês convenceram, ou melhor, como é que, antes ainda de chegar no Airbnb, uma pergunta, como é que foram feitas as pesquisas e análises no mercado brasileiro para a implantação do hotel em Canela? Bom, quando a gente analisou o mercado da Serra Gaúcha, isso é uma pergunta muito inteligente e muito importante, Mário. Pelo seguinte, as pessoas olham para a Serra Gaúcha, muito paulista não conhece o que é a Serra Gaúcha, né? Mas hoje já é o terceiro maior destino turístico do Brasil, recebe quase 10 milhões de visitantes por ano, e Gramado e Canela juntos tem quase 100 mil habitantes, né? E é uma região absolutamente espetacular e que eu chamo de a região da profecia autorrealizável. Sim. Por que isso? Porque há 20 anos a Serra Gaúcha cresce a economia a mais de 10% ao ano. Todos os anos crescendo a mais de 10% ao ano. Então as pessoas vão para lá e encontram um espírito de prosperidade. Você tem pleno emprego na Serra Gaúcha. Acreditam que aquilo é prosperidade e falam, então eu vou investir aqui porque aqui tem prosperidade. Então, você continua acreditando, continua investindo, o investimento não para, continua crescendo, né? Então, é uma profecia autorrealizável, porque as pessoas falam, não, isso aqui vai crescer, então investe. E acaba crescendo mais ainda. Quando nós anunciamos o Kempinski, isso detonou um fator de atração para a Serra Gaúcha diferente, e que fez com que outras marcas se dirigissem para lá. Né? O Hotel W da Marriott já foi anunciado,
O Club Med comprou uma fazenda em Gramado gigantesco para fazer um Club Med de 5 estrelas. E N outras atrações turísticas já foram realizadas, investidas e novas estão por vir. Nesses últimos 2 anos, teve a inauguração do Space Adventure, que é o primeiro parque que tem equipamentos da NASA fora dos Estados Unidos, né? Você tem o Sky Glass, que é um outro parque que foi inaugurado há 2 anos atrás, que é uma plataforma de vidro que anda sobre um penhasco maior que você tem no estado de Nevada, né, que você tem ali perto de Las Vegas, como é que chama? No Grand Canyon. O aquário de Gramado foi anunciado semana passada durante o Festoures, conseguiu, depois de 3 anos, o licenciamento, e os investidores estavam lá comemorando, porque já tem os recursos. Hoje você tem o Gramado hoje tem o maior parque da NBA fora dos Estados Unidos, né? Assim, é um negócio impressionante a pujança dessa economia. E outra coisa, o que está fazendo com que o país cresça chama-se agronegócio. E o berço do agronegócio é o Rio Grande do Sul, né? E o sujeito que está no Centro-Oeste, que tem avião por necessidade profissional, porque precisa jogar fertilizante na plantação e tudo mais, esse sujeito tem raízes gaúchas, esse sujeito volta com o seu avião, porque ele tem as memórias afetivas da Serra Gaúcha importantes para ele. E isso a gente vê no dia a dia, né? Nós criamos um restaurante hoje, chamado 1835, que está funcionando no empreendimento, que é o melhor restaurante de carnes do Brasil, me desculpe a propaganda, mas quem não conheceu ainda tem que conhecer, sem falar que é uma vista absolutamente maravilhosa. Recebemos hoje 12 mil pessoas por mês, né? É um volume realmente grande de visitantes. Nós estamos no empreendimento também vendendo residências compartilhadas. Hoje nós temos metade do nosso público gaúcho, mas nós temos uma parte considerável de pessoas do Centro-Oeste que vêm para lá e que têm origem gaúcha, DNA gaúcho, ou seja, esse agronegócio que nasceu no Rio Grande do Sul, né? E que volta para a Serra Gaúcha para se alimentar das memórias afetivas. Agora, com o aeroporto de Canela, que termina as obras da primeira fase no dia 28 de novembro, né? Nós poderemos ter voos que vão sair direto de São Paulo para lá. Isso vai ser uma mudança enorme, ou seja, o público de São Paulo vai crescer muito, né, na frequência com a Serra Gaúcha. Arrisco a te dizer mais, eu acho que vai ser mais fácil você chegar na Serra Gaúcha do que chegar em Campos do Jordão, porque só para sair de São Paulo são quase 2 horas. É isso mesmo. Mais 3 horas para chegar em Campos do Jordão, né? Sendo que a Serra Gaúcha é muito mais bacana, muito mais legal, né? Uma coisa que eu gosto muito da Serra Gaúcha é a seguinte: mesmo o sujeito mais simples, ele tem uma casinha bem cuidada, ele tem um jardim bonito, bem cuidado, você não tem nada de sujeira na rua, né? É tão civilizado, tão civilizado. Eu tive há 3 anos atrás na Suíça com a minha esposa e a gente estava caminhando assim na rua, de repente eu coloquei o pé na rua e um carro parou para eu atravessar, sem eu pedir. Daí eu virei para minha mulher e falei, nossa, eu estou me sentindo em Canela. Né? É esse o ambiente que a gente vivencia na Serra Gaúcha, por isso que acaba atraindo cada vez mais pessoas, porque você tem um ambiente civilizado, né? Pessoas bonitas, pessoas simpáticas, natureza que é um esplendor, é um negócio fora do comum, fora do comum. Quem não conhece os cânions do Rio Grande do Sul não tem a menor ideia das belezas que existem nesse país. Mas, enfim, para de fazer propaganda aqui, porque senão você vai ficar bravo comigo. Muito bom, Zé Ernesto. Veja, eu fico muito feliz porque esse seu depoimento, de uma certa forma, nós participamos desse desenvolvimento da Serra Gaúcha. Eu lecionei lá durante 10 anos na Universidade de Caxias do Sul e trabalhamos muito
a regionalização da Serra Gaúcha e da região da uva e do vinho. Portanto, foi muito importante isso. Beth, bem-vinda. É um prazer tê-la aqui novamente. Eu gostaria de perguntar quais as tendências na hotelaria de luxo no Brasil e no mundo. Nossa, boa noite. Que pergunta abrangente. Eu acho que minha bola de cristal está um pouco embaçada, professor. Mas, assim, boa noite, Mário. Boa noite, Zé Ernesto. Há tanto tempo e sempre uma satisfação ouvir você. Por coincidência, eu retornei da Serra Gaúcha, ou mais especificamente do Festures, no sábado, né? Eu estive rapidamente lá. Há algum tempo não ia. Primeiro, devido às condições do Rio Grande do Sul na primeira metade desse ano, fiquei muito feliz de que os acessos estivessem disponíveis. Pelo menos eu já desembarquei em Porto Alegre no aeroporto, né, não em nenhuma outra alternativa. Então, realmente, acho que a primeira satisfação é de ver a recuperação acontecendo de maneira rápida, eles ainda vão poder aproveitar o Natal Luz, a temporada agora de férias, etc. Tá bom? Mário, no que diz respeito ao mercado de luxo, acho que, Zé Ernesto, minha interface hoje com o mercado de luxo é que eu faço a coordenação pedagógica do programa Radix, que é o programa criado por Latitudes, Matueté, Prime Tour e Teresa Pérez, 4 agências, né, dedicadas ao turismo premium, digamos assim, e com eles eu tenho revisitado alguns conceitos, aprendido outras coisas novas e também atualizado um pouco da minha proximidade com este tipo de produto. Então, Mário, vou tentar responder, tá bem? Porque eu acho que antes da gente falar do meio de hospedagem, é importante verificar quem é esta pessoa que hoje é tida e vista como um consumidor desse mercado. Concordo com o Zé Ernesto e sou uma defensora apaixonada, amante de todos aqueles que se instalam no agronegócio e que têm uma parte da vida ou da vida dos seus ancestrais diretos ligados a quase desbravar o interior do país e que hoje, já fixados, já com seus negócios, e às vezes já na próxima geração, passam a ter critérios, hábitos de consumo, ou, por que não, como disse bem o Zé Ernesto, esse vínculo afetivo, né? A volta para o seu local de origem. A nossa querida amiga Suzana Gastal, Mário, lá da UX, ela costuma dizer que no Rio Grande do Sul a comida de festa é o que antes era a comida do cotidiano, que Sim. As pessoas hoje não encontram esse alimento que tem esse valor afetivo e, portanto, quando vão a uma festa, seja de casamento, de aniversário, que se você coloca essa cozinha que seria do cotidiano da geração anterior, hoje é vista como uau, né? Que saudades, e as pessoas, então, consomem com muito prazer. No projeto Radix, a gente observa que o consumidor premium brasileiro, primeiro, vamos esclarecer a quem nos ouve, brasileiro não queima dinheiro, tá bem? Então, ele não é um consumidor de muita ostentação, no sentido de consumir só por consumir, ou consumir porque quer demonstrar esse poder aquisitivo. Ao mesmo tempo, ele... com o passar dos anos, ele tem hoje um consumo mais sofisticado e ele caminha gradativamente para um luxo silencioso, digamos assim. Então, o que é o luxo silencioso? Ele sabe que ele quer uma coisa boa, ele sabe que ele quer ficar num lugar onde ele possa se sentir confortável e à vontade, ele e os seus.
mas não necessariamente esse público, por exemplo, dificilmente tem uma página aberta no Instagram. Tem Instagram, sim, mas para o seu grupo próximo e não para abrir para todo mundo. Com isso, a gente vê, Mário, que antes de falarmos de talvez propriedades, porque o Zé Ernesto tem muito mais conhecimento nesse aspecto, vamos a hábitos. Então, esse público, ele não quer saber de mimos, brindes, um espumante de origem desconhecida no lobby, ele prefere que esteja tudo pronto e falar, né? Oi, professor Mário Beni, seja bem-vindo, por favor, já temos todos os seus dados, vamos diretamente ao seu quarto, e não ter que parar em lugar nenhum. Isso é luxo, tá bem? Não é aquele monte de rococó, enfeitinho e tal, que vai fazer com que a pessoa, digamos assim, não vá diretamente para aquilo que interessa no meio de hospedagem, que antes de qualquer coisa é se acomodar. Outra coisa é que as pessoas estão confundindo um pouco, às vezes, o detox digital que alguns querem fazer, né? De falar, não, eu quero ir para me desligar um pouco, porque, pelo amor de Deus, eu fico muito tempo na tela e, nesse período, eu quero um pouco de distância. Não significa não ter Wi-Fi. É o que o Zé Ernesto falou do adoçante. É o consumidor que escolhe se ele quer ter Wi-Fi ou não quer ter Wi-Fi. Algumas pessoas estão confundindo um pouco esse conceito, né, do livre-arbítrio, da escolha, e estão pensando que é colocar uma pessoa totalmente isolada, sem Wi-Fi. Isso há anos, né, Zé Ernesto? O pessoal tem dito que o Wi-Fi passou a equivaler, em nível de importância, ao ar que se respira. Água quente no banheiro, água quente no chuveiro. Água quente no banheiro, ou seja, é meio óbvio. Então, o detox digital é uma opção desse cliente, não é uma imposição. Você vai ficar uma semana lá sem internet, não é bem assim. Tá, então, Mário, eu diria que no Brasil, quanto mais eu trabalho, né, com essa formação dos profissionais, não só para essas 4 agências, mas numa tentativa de pós-pandemia contribuir um pouco, né, para ter gente, porque, Mário, depois da pandemia, o primeiro segmento que reagiu em viagens, aquela tal de viagem de revanche, sabe, foi esse segmento, porque ele não se preocupou em porque ele não necessariamente é um profissional contratado, ele muitas vezes é um empreendedor, um empresário, então ele não teve essas preocupações, sabe, de alguns impactos que o assalariado, que outros tiveram. Portanto, é meio que assim, abriu o Egito, eu quero ir para o Egito. Sabe, mas você foi para o Egito ano passado? Não faz mal, é onde está aberto, eu quero sair daqui, pelo amor de Deus, que eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos, privado, assim, de muitas viagens, então vamos que vamos. Nessas segundas residências, seja no formato que for, também aconteceu no Brasil um fenômeno nesse segmento de luxo, porque por melhor que seja seu apartamento na praia, ou sua casa de campo, puxa, 2 anos dentro dela também não, né? Então, assim, pelo amor de Deus, deixa eu ver se eu estou no campo, eu quero uma casa na praia, se eu estou na praia, eu quero uma casa no campo. A Matoeté, por exemplo, desenvolveu e muito bem um serviço de vilas durante a pandemia, que basicamente era o seguinte, o Zé Ernesto vai para o apartamento do Mário, o Mário vai para a casa de campo do Zé Ernesto. Por quê? Porque são clientes dessa agência e, portanto, tem digamos, um patamar, né, de consumo semelhante. Depois da pandemia, o segmento de vilas continuou, que eu acho que é um outro formato, não necessariamente de economia compartilhada ou um fractional, mas de pessoas que falam assim, não, eu ainda não quero, sabe, aqueles lugares com muita gente, tal, mas eu quero um lugar legal para estar com minha família, com meus amigos, uma celebração, etc. Então, tem acontecido com bastante frequência, Mário, passou, eu diria, a ser um nicho de mercado, sabe, essa locação temporária de vilas,
para os proprietários, muito interessante o valor da diária de locação. Para o consumidor, sabe, um super trabalho hiperpersonalizado. Então, vamos ver os hábitos alimentares, vamos ver o tipo de roupa de cama que você prefere, vamos ver, enfim, tentar acertar ao máximo na preferência, na personalização para aquelas pessoas que vão. Tá? Também no mercado de luxo, já vinha acontecendo, independentemente da pandemia. Eu defendo muito, eu não sei se Zé Ernesto e você, Mário, vão concordar comigo, mas o nosso país, tirando algumas grandes franjas de praia, é um destino para o mercado de luxo. Se a gente não quiser acabar com nossos recursos naturais, seja na Serra Gaúcha, seja no Pantanal, seja na Amazônia, não dá para operar turismo de massa nesses lugares. Tá? Não dá para fazer isso. Pelo contrário, nós temos tantas localidades e hoje, além da privacidade, além de exclusividade, o pessoal está buscando autenticidade. Hoje, muito mais do que no passado, o pessoal pergunta, mas eu posso ter contato com a comunidade local? Eu quero conhecer um artesão X na Serra Gaúcha, né? Eu acho que os artesãos eles têm que ser recuperados, viu, Zé Ernesto? Porque muitos sumiram. Né? A gente tem alguns exemplos que eu posso te contar depois dentro do programa. Isso, não é? Porque eu acho que hoje esse segmento de luxo, por buscar a autenticidade, ele quer ver o ateliê do artesão, ele quer ver o artesão produzindo, ele quer encomendar aquela pecinha que é só para ele que vai ser feito. Isso, olha, quantos nós temos no nosso país, de norte a sul. Sabe, esta autenticidade se contrapondo, e pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra o turismo de massa bem feito, só que eu acho que exageramos um pouco na escolha dos destinos e forçamos a chegada de mais pessoas do que a localidade comporta. Então, eu acho que esse senso de equilíbrio e a oportunidade de que para o empresário, para o investidor, o negócio seja economicamente sustentável, de direcionar para um público que não quer tanta gente, mas que remunera a contento, remunera aquilo que é justo para essa proposta de trabalho. Tá? Então, acho que, por exemplo, quando a gente pega em Lençóis Maranhenses uma casa de hóspedes, como é o caso da Casa Oiá, de propriedade da família Pérez, né, que são os donos da Teresa Pérez Turismo, quando a gente percebe que fala assim, não, eles estão sentindo uma certa lacuna do ponto de vista de hospedagem em Lençóis, mas não por isso vão colocar um mega empreendimento e tem que fazer desse negócio algo sustentável também, não é uma brincadeira, é mais uma frente de negócio. Então, Mário, acho que nós podemos falar de localidades até consideradas remotas, mas é o que o Zé Ernesto falou, seja num fractional de avião ou seu próprio avião, vários desses consumidores têm o seu próprio meio de transporte. Se tiver uma infra que permita que ele pouse, ele consegue chegar. Ao mesmo tempo, as pessoas já têm consciência de que, às vezes, vão ter um deslocamento para essa exclusividade de 1 hora, 2 horas, no meio de transporte local, mas que isso ainda é aceitável. Tá? E por aí vai. E no caso da Serra Gaúcha, por exemplo, o nosso amigo Carlos Costa, viu, Mário, quando ele esteve lá atrás no Amptour, ele já ficou encantadíssimo, por exemplo, com o cuidado da fábrica de chocolate na sua embalagem para que a pessoa transporte aquele chocolate de volta para a sua casa. Não é assim, está aqui a sua caixa de chocolate. Não, peraí, você quer uma caixa de proteção, você quer... tudo isso o Carlos Costa achou o máximo, porque eu não sei, Zé Ernesto e Mário, se vocês tentaram trazer ovos moles de Aveiro dentro da sua bagagem. É quase impossível, sabe? Você vai chegar aqui com uma bela geleia, né, de uma mistura de ovos com casquinhas, doce de ovos com uma casquinha,
Mas, então, há toda uma linha de raciocínio ali na Serra Gaúcha que eu acho extremamente oportuna, é um benchmark importante, né, para outras localidades do país, e eu acho que para recuperar, né, para manter a autenticidade, o povo gaúcho talvez seja dos melhores exemplos também que a gente tem, né, dessa como é que eu vou dizer, desse orgulho, né, de ser gaúcho, e às vezes não muito bem entendido no resto do país, mas eu acho que ele procura manter. Do ponto de vista global, Mário, sempre teremos aqueles destinos que são meio que estão na lista de desejos de quase todas as pessoas. Sim. Mesmo assim, dá para fazer uma Barcelona hiperlotada, dá para fazer uma Barcelona de luxo, uma Paris hiperlotada, dá para fazer uma Paris de luxo, e, fora isso, as pessoas estão buscando outros destinos, né? Então, quando você pega Mônaco, por exemplo, né, no mercado internacional, você vai ver que é uma localidade, né, comparada aos espaços que a gente tem no país, muito pequenininha. É a sua querida Itália, Mário, naquelas pequenas localidades, né, saindo dos grandes centros, estão sendo super valorizadas. Na querida Espanha, né, quando você pega e sai do circuito dos grandes transatlânticos, hoje é cada vez mais comum as viagens em embarcações bem menores, que inclusive conseguem acessar localidades que os grandalhões não podem. E as grandes marcas, não é, Zé Ernesto, entrando também com iates, entrando com trens, né? E como diz um dos influenciadores que a gente gosta muito, que é o Kisu Trips, ele fala assim, gente, não precisa ir até o outro continente, aqui a gente tem um trem de luxo que vai fazer ali Peru e tudo mais, que é um trem que eu acho que não deixa de ter essa interface com meios de hospedagem, sabe, Mário? Não necessariamente dormir num lugar e andar de outra coisa e dormir de novo. De repente, o seu lugar de dormir vai junto, num iate, num trem, sabe, vai facilitando a vida. E eu diria também que nesse sentido, espetacular a proposta, né, do fretamento do jato da Ritz-Carlton, outra marca de meios de hospedagem, nasce em meios de hospedagem, para fazer a volta ao mundo, que é a proposta, no caso da Latitudes, né, que uma vez por ano eles pegam um jato e fazem a volta ao mundo, então um percurso de 45 dias acaba se convertendo numa confortável viagem de 30 dias, e outra, não é só para ganhar tempo, vai embarcado, dependendo do itinerário, um historiador, alguém de gastronomia, claro, um médico, né, para garantir a segurança, mas o que é tudo isso? Já não é viajar por viajar, não é viajar só para dizer que esteve lá, é viajar com propósito, eu quero entender, eu quero conhecer mais, eu quero vivenciar, e nada daquelas coisas falsas, sabe? Porque se a experiência é exclusiva, não pode ser um pacote. É uma experiência exclusiva, vai ser pensada para aquela pessoa. Então, eu acho que, Mário, eu não consigo te responder objetivamente, tendências dos meios de hospedagem, mas eu acho que tem um segmento aí que eu tenho certeza o Zé Ernesto está nadando de braçada, dominando isso, mas que é muito curioso, Mário, e muito promissor para o mercado brasileiro, seja para o investidor, seja para quem queira e acredite, né, no trabalho, no turismo, em meios de hospedagem, e que às vezes o pessoal tem um pouco ou de receio, ou por que não ser clara, às vezes até algum preconceito, sabe, em relação a isso, mas quantos e quantos fármacos que hoje temos acesso em qualquer drogaria não nasceram de pesquisas de ponta para pouquíssimas pessoas para depois expandirem e se massificarem. Então, eu acho que no turismo não é diferente, sabe, Mário? No turismo e na hotelaria. A gente pode aprender muito e depois expandir essas boas experiências. Obrigada. Muito bom, obrigado. Mário,
como nós estamos aqui no ambiente acadêmico, né? Afinal de contas, tanto você quanto a Beth fazem parte da vida universitária, eu estava pensando de que forma que nós poderíamos definir o ultra luxury, né? E eu acho que o ultra luxury pode ser definido por 4 elementos. Eu acho que você precisa ter acomodações absolutamente sensacionais, você precisa ter serviços personalizados, você precisa ter amenities exclusivas e acesso a experiências que não são abertas a todas as pessoas. Acho que se você juntar esses 4 elementos, você consegue definir o ultra luxury. E para dar alguns exemplos do que nós estamos planejando fazer no Kempinski, vou dar um deles que vem de encontro ao que a Beth falou. O Kempinski Laje de Pedra ele vai está dentro do Parque Laje de Pedra, que é um loteamento que tem mais ou menos 400 casas de altíssimo padrão, e que você precisa passar por um pórtico, né? Sim. Eu não sei se vocês sabem, mas a Kempinski tem uma figura que eles chamam de Lady in Red. A Lady in Red é uma espécie de lifestyle manager. É alguém que vai cuidar da sua vida enquanto você estiver dentro do Kempinski. Então, o processo de check-in vai ser o seguinte: você passa pelo pórtico do Parque Laje de Pedra e a lifestyle manager da Beth já vai ser avisada dizendo, olha, a dona Beth Wada está chegando. Aí, quando ela estacionar no pórtico, ela já vai ser recebida pela Lady in Red, pelo lifestyle manager dela. As malas já vão ser retiradas do carro, as malas já vão ser direcionadas por uma área de serviço que nós construímos, até inspirados pela Disney. Nós temos corredores no subsolo que vão interligar todo o empreendimento. Então, a sua mala sai de dentro do carro, entra num elevador e você só vai ver a sua mala novamente no seu apartamento, onde o seu check-in será feito, junto com a Lady in Red. Então, por mais que nós venhamos a ter 351 apartamentos, nós não teremos um lobby cheio de muvuca, nós não teremos um lobby cheio de malas, né? Você vai ter uma experiência absolutamente personalizada, sair do seu carro e conversando até o seu apartamento, até a sua suíte, aonde será realizado o seu check-in. Então, isto é um serviço que, teoricamente, não é acessível a todo mundo, né? Sim. Isso significa sofisticação, né? E para falar um pouco mais, né, sem querer fazer propaganda exagerada, mas nós temos como princípio privilegiar tudo que for local. Então, existe uma senhora chamada Inês Schertel, que é uma artesã que trabalha com lã de carneiro. Todos os lustres que vão ter dentro dos apartamentos, eles são feitos com o trabalho da Inês Schertel de lã de carneiro, que é um negócio absolutamente fantástico, absolutamente sensacional, né? Nós temos dentro do nosso procedimento interno todas as concorrências de compras e tudo mais. O sujeito que for local, ele já tem preferência só pelo fato de ser local. Obviamente precisa ter preço, precisa ter qualidade, mas em iguais condições, a preferência é sempre pelo local, por uma questão de sustentabilidade social, que é o nosso compromisso, né? Perfeito. Eu gostaria de aproveitar, saindo um pouco do assunto que até agora brilhantemente vocês colocaram, e, Zé Ernesto, eu queria que você falasse um pouco como você vê o crescimento de produtos Airbnb de características diferenciadas como concorrentes da hotelaria tradicional. Bom, vamos lá. Eu acho que tem várias facetas esse tema, e eu acho que a primeira faceta que nós deveríamos enfrentar é um princípio filosófico da isonomia, né? Então, isso me leva a voltar, basicamente, quase 3 décadas no tempo, quando os flats começaram a fazer sucesso no Brasil, e notadamente em São Paulo,
e que quando quando esse produto começou a incomodar a hotelaria, porque a demanda passou de uma forma bastante organizada a gostar deste produto e deixar um pouco hotéis antigos que não reinvestiam, não se atualizavam, né? O que aconteceu naquela época? Naquela época, os flats eram empreendimentos residenciais que pagavam contas de luz residencial, pagava conta de água residencial, pagava IPTU de residencial e não tinha nenhuma tributação de transação de hospitalidade. Então, você tinha de certa forma, uma concorrência desleal que, com o tempo, as discussões que foram travadas na sociedade acabaram levando para ter um tratamento isonômico tributário e isonômico também no consumo de bens como água e energia. O que é o Airbnb? O Airbnb não é um produto. Ele é pura e simplesmente uma ferramenta para aproximar demanda e oferta, né? E o que se descobriu com o Airbnb e que foi seguido depois por uma série de outras plataformas, como a própria Booking, Expedia, hoje praticamente todas as OTAs trabalham também com residenciais. O que se descobriu é que existiam demandas que gostariam de acessar determinados destinos, mas não existia oferta que pudesse lhe acomodar do jeito que ele gostaria e pelo preço que ele gostaria. Tanto é que hoje a grande discussão em grandes destinos como Barcelona e Lisboa não é a concorrência desleal, é o fato de que a oferta, né, de hospitalidade cresceu com essas plataformas, os hotéis continuam lotados, continuam ganhando dinheiro. O efeito atual que se diz é que o local está sendo expulso da cidade porque passou a ficar caro morar naquele lugar. Mas veja, isso é um efeito puramente econômico. Você tem, de um lado, a demanda querendo acessar determinado destino, e esse destino acabou oferecendo um novo tipo de oferta que recebe essa demanda, né? Então, como nós estamos falando aqui em livre-arbítrio, né, e isso faz parte da Declaração dos Direitos do Homem, acho que foi o artigo 1º, que é a autodeterminação dos povos, eu acho que cada sociedade deve ter o direito de escolher se deseja ser um destino turístico, amigável de todos, ou amigável só de alguns, né? Diferentemente da filosofia woke, que quer impor o seu pensamento aos outros, eu penso de forma bastante diferente. Aliás, eu acho que a maior dádiva divina que nós temos é o livre-arbítrio. E acho que as sociedades têm que ter a capacidade de decidir que rumo deseja tomar. Porque você também tem um outro aspecto econômico, que é o seguinte: passa a ficar mais caro morar naquele lugar, mas aquele lugar também começa a remunerar melhor as pessoas que trabalham nele. Então, vai acabar tendo um incremento de renda, porque mais recursos acabam sendo dirigidos para aquela localidade. A diferença é que os profissionais menos qualificados, eles acabam perdendo espaço porque o seu valor é menor e eles não conseguem crescer a sua remuneração na mesma proporção dos preços, né? Então, essa problemática é uma problemática que precisa ser decidida por cada sociedade, pelo CACOFTO, né? Cada sociedade tem que decidir pelo seu destino. Eu não sou favorável a que uma única regra seja aplicada em todos os lugares. Veja, dentro do Brasil, que é um único país, a gente já tem sociedades díspares, né? Você vai ao Rio Grande do Sul, todo mundo diz que é um estado diferente. É um estado diferente porque é um estado de fronteira, né? Já brigou para cá, já brigou para lá, está sempre buscando aí a sua individualidade, mostrando claramente a sua individualidade. Você tem outros lugares bastante diferentes. Então, se o país Brasil já é assim, imagina o mundo, né? Então, eu acho que essas ferramentas, como o Airbnb,
como o Uber, como o Spotify, como tantas outras que vieram com a economia compartilhada, elas têm valia, têm virtudes. Agora, a sua utilização vai ser validada de acordo com cada sociedade, é a minha maneira de pensar. Perfeito. Ainda aproveitando, voltando um pouco, tomando, por exemplo, a rede Kempinski, como foram feitas as pesquisas? São duas perguntas. Como foram feitas as pesquisas e análises de mercado para a implantação do hotel em Canela? Uhum. E quais, já avançando um pouco mais, quais são os como será feita a qualificação das equipes do hotel, uma vez que a capacitação de mão de obra no turismo no Brasil é um dos principais gargalos. Essa mão de obra hoteleira, essa pergunta é importante, porque realmente em outras regiões, Norte, Nordeste, eu tenho sentido que, apesar do Senai, Senac, eles sentem dificuldades, efetivamente, em fixar essa mão de obra local. Bom, em primeiro lugar, no que diz respeito a mercado, eu estava falando sobre a Serra Gaúcha, né, sobre a sua pujança, e acabei seguindo uma trilha distinta. Mas o que eu queria falar é de que hoje, na Serra Gaúcha, você já tem mais de 20 estabelecimentos de hospedagem que cobram mais de $500 por dia por diária. Ou seja, não é um mercado inexplorado. Sim. Ponto número 1. Ponto número 2, ele já existe. Existe fragmentado em pequenas propriedades de luxo, mas que se forem somadas, dão um número de quartos, suítes, apartamentos, o nome queira dar, superior ao total de apartamentos do Kempinski. Ponto número 1. Ponto número 2, o conceito do nosso produto, ele é o seguinte: ainda que sejam 351 apartamentos, são 351 apartamentos residenciais, todos eles estão sendo vendidos, e na média, por uma questão de estudo, vamos dizer, global, esse tipo de empreendimento, os proprietários utilizam 70% do tempo. Então, eles entregarão 30% do tempo para Kempinski. Então, se você entender que 1/3 de 351 apartamentos é mais ou menos 100 apartamentos, é como se nós disséssemos que a Kempinski terá 100 apartamentos de 54 a 216 metros quadrados para disponibilizar no mercado, que ela acessa através dos seus canais de distribuição. Né? Então, a comprovação do mercado existe, né? A oferta já está estabelecida na região, comprovadamente cobrando tarifas que são adequadas a um empreendimento como o nosso, ainda que nós venhamos a oferecer muito mais do que esses pequenos empreendimentos oferecem. Então, a comprovação da viabilidade do projeto se dá, de certa forma, por esses indicadores. Como trabalhar recursos humanos? Isso é algo que nós já estamos trabalhando desde ontem. Hoje nós já temos um estabelecimento funcionando, né? Nós já temos um restaurante, o 1835 Carne e Brasa, são 140 funcionários que passam por processo de qualificação constante, e a gente sabe que se o restaurante do outro lado da rua vier R$100 a mais para o funcionário vai sair, né? Porque a gente vive num país muito hostil, em que a empresa paga muito e o trabalhador recebe pouco. Hoje mesmo estava vendo um exemplo que foi
que foi feito pelo Felipe Dávila, né? Ele estava mostrando um sujeito que ganha um salário, que a empresa paga R$ 7.000 de salário, ele acaba colocando no bolso só 3.800, né? O governo nos rouba, tanto do lado do empregador quanto do lado do empregado. Então, a gente vive numa economia muito hostil. Então, por R$ 100, o sujeito acaba migrando. Mas o que nós faremos, isso porque também faz parte da filosofia da Kempinski, ela paga muito mais do que a média do mercado. E ela tem a capacidade de fazer uma retenção de talentos muito grande. Não apenas por pagar mais, mas também por oferecer algo que ninguém na Serra Gaúcha vai oferecer, que é a possibilidade de internacionalização da carreira. Eu estive recentemente em alguns hotéis da Kempinski, né? Estive em Munique, estive em Engelberg, na Suíça, e nesses 2 locais eu fiz questão de perguntar para todos os recepcionistas, camareiras, gerentes de restaurante, atendentes e tal, a nacionalidade deles. Poucos eram alemães em Munique, e muito menos ainda eram suíços em Engelberg. E em Viena também tive no Palais Hansen, do Kempinski, e a mesma coisa. E todos falavam de boca cheia com orgulho, de que gostavam de trabalhar na companhia, porque eles tinham possibilidade de crescer, de se internacionalizar. Eu sei que um dos planos da Kempinski é oferecer a oportunidade para os brasileiros que hoje trabalham na Kempinski em vários lugares do mundo a virem para cá e galgar uma promoção automática. Então, o sujeito ele tem a função X, vindo para cá, ele vai ter uma posição superior e ter a possibilidade de crescer na carreira e dentro de uma companhia que oferece carreiras internacionais. Além disso, vocês comentaram da Universidade de Caxias do Sul. Nós já temos uma parceria com a Universidade de Caxias do Sul, né? Todo ex-aluno e aluno da Universidade de Caxias do Sul terá preferência na contratação para trabalhar no Kempinski, sem falar que nós teremos programas conjuntos com a universidade de qualificação. Então, veja, nós estamos há 2 anos da abertura do hotel, já estamos trabalhando, já temos política desenhada e já sabemos o que nós vamos fazer. Veja, nós teremos 10 bares e restaurantes, nós teremos 351 apartamentos, nós teremos um fitness center e um spa de 1.200 metros quadrados, teremos um centro de conferências com um ballroom de 700 metros, 6 salas de reunião, um teatro para 600 lugares, um anfiteatro para 550 lugares, Kids Club. É um mundo que nós estamos projetando de 800 a 900 funcionários. Obviamente, em 3 turnos, mas são 900 pessoas trabalhando dentro deste complexo, né? De certa forma, nós estamos repetindo o que o Laje de Pedra foi no passado, que quando o Laje de Pedra se estabeleceu em Canela, na década de 70, a cidade tinha 5.000 habitantes. Sim. E ele abraçava um pouco mais de 200 funcionários. Se você calcular que cada pessoa fazia parte de uma família de 5 membros, né? 200 e poucas pessoas já eram mais de 1.000, ou seja, era mais de 20% da população se alimentando diretamente do hotel. Hoje nós estamos replicando mais ou menos isso que aconteceu na história, dentro de uma dimensão maior. Obviamente, Canela é uma cidade muito maior, mas hoje a nossa responsabilidade também é maior, né? E nós, por conta disso, desenvolvemos uma série de ações sociais na cidade que eu tenho bastante orgulho de te contar, viu, Mário? Nós compramos um hotel porteira fechada, mas nós sabíamos que não iríamos utilizar todos os bens que o guarneciam. Então, junto com a Brigada Militar, com a Polícia Civil e com o Corpo de Bombeiros, nós criamos ali um comitê, eles escolheram 180 famílias abaixo da linha de pobreza e nós fizemos doações de camas, colchões, mesas, cadeiras, copos, pratos e talheres para 180 famílias, né? Nós ajudamos o presídio, né, dando camas e colchões para os agentes penitenciários poderem dormir, porque eles não tinham, né? O ar-condicionado da delegacia, nós aqui ajudamos a colocar.
Enfim, nós fizemos. Eu fui pessoalmente a todas as escolas municipais falar com todas as merendeiras para saber o que elas precisavam. Anotava ali num caderninho: a escola tal precisa de escumadeira, outra escola precisa de panela, outra precisa disso, precisa daquilo. E nós fomos fazendo programas e fazendo essas doações. Nós decidimos fazer parte da comunidade local e por isso que nós fomos abraçados por ela. E nós sabemos da nossa responsabilidade, né? Lembrando das minhas aulas na faculdade, eu costumo dizer que todo hotel tem 4 clientes, né? Que é o hóspede, que é o acionista, o investidor, o colaborador e a comunidade, né? E esse cliente comunidade nós estamos trabalhando desde já. O cliente colaborador, nós já temos uma política que já está desenvolvida, estamos trabalhando desde já. Os investidores, obviamente, são sempre bem lembrados, bem como os proprietários, né? Que aquele sujeito que compra um Kempinski Residence, ele passa a fazer parte de uma comunidade que é convidado para as apresentações da orquestra, comunidade para tasting de vinho, convidado para tasting de whisky e tantas outras atividades que acabam acontecendo, que é isso, né? Esta comunidade mais sofisticada, como a Beth Wada diz, ela quer ter a experiência daquilo que é original, daquilo que é verdadeiro, né? E é isso que nós estamos procurando possibilitar. Eu não sei se eu respondi 100% a sua pergunta. Respondeu. Muito bem. Beth, como está a competitividade do turismo brasileiro frente a outros destinos, vamos pensar, sul-americanos ou até da América Central, eventuais países ibero-americanos? Mário, você quer dizer no receptivo? No receptivo. Veja bem, recentemente você deve ter comparecido, se discutiu na EASH o turismo na América Latina, não é? Fui contribuir também, não pude estar presente, mas contribuí para a revista. Eu fiz um levantamento do turismo na América Central e na América Latina, na América Central e na América do Sul, e somando em números bem aproximados, somando todos os países da América Central e da América do Sul, não chegamos a 30 milhões de habitantes, de turistas. Exatamente o que só o México recebe 35 milhões. Desses 35 milhões, 19 milhões vão a Cancún. Então, esse é o quadro que eu consegui referenciar e pesquisar. Como é que você vê essa dificuldade? Veja que desde o início do Ministério, em 2004, quando o ministro Mário Guia falava em 6 milhões de turistas, nós chegamos agora, recentemente, a 6 milhões. 9 milhões, ele falava. A 6 milhões, e nunca conseguimos ultrapassar isso há mais de 20 anos. O que está faltando? Eu acho que falta foco, Mário. Foco. Por quê? Primeiro que eu passei a ter dúvidas, não sou ninguém para questionar, mas a ter dúvidas se o número de pessoas é a forma correta de avaliar a competitividade do nosso país. Como eu mencionei anteriormente, cada vez eu tenho mais crença de que o nosso país, a vocação, o país é grande, mas as localidades são pequenas. Então, talvez um turismo, digamos, não sei se vai ser o ultraluxo, o que a gente quiser, mas esse turismo diferenciado, Mário, tende a trazer um número menor de pessoas,
mas ao final do dia, no cômputo de resultados para esses 4 stakeholders que o Zé Ernesto mencionou, por exemplo, de um hotel, a chance de você ter um retorno sobre o seu investimento para os investidores, um retorno do ponto de vista de bem-estar para a comunidade, de você ter pessoas mais animadas, entusiasmadas e, por que não, tecnicamente mais preparadas para trabalharem no estabelecimento, vão fazer com que certamente o hóspede seja mais feliz com tudo isso. E, além disso, com essa exclusividade e tudo mais, nós vamos poder alcançar patamares de remuneração pelo serviço melhores do que se isso fosse pulverizado num montão de gente e cujo nível de consumo seja limitado por várias razões, né? Seja porque o destino não proporciona outras alternativas, seja porque, digamos, o que a pessoa possa despender numa viagem seja menor e assim sucessivamente. Mário, quando a gente ouve falar que o Butão vai ter uma taxa de turismo de algo equivalente a $100 por noite, só aí você já segmentou de outro jeito, sim, não é? Porque é a taxa de turismo, mas é uma escolha. Tudo bem, não vamos comparar geograficamente a extensão, etc., do Butão, mas acho que nós não fazemos de maneira objetiva as nossas escolhas, sabe? A sensação é que, às vezes, a gente quer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente quer o iate do Ritz-Carlton e o mega cruzeiro que desembarca e cujo nível de consumo é muito baixo, per capita, por exemplo, tá certo? E que a Europa já está pedindo, pelo amor de Deus, assim, não quero. É um contrassenso, porque em algum momento nós celebramos a assinatura de mais um contrato, porque vai atracar mais uma companhia de navegação e mais outro cruzeiro, daí fala assim, meu Deus, né, tem 5 navios gigantescos desembarcando simultaneamente numa ilhota em qualquer lugar do mundo. Mas, hello, o turista não tem nada a ver com isso. Tem a ver quem tomou essa decisão de assinar esses contratos, porque o navio não para lá assim aleatoriamente. Então, Mário, eu diria que aqui é um pouco o nosso foco, sabe? Qual é exatamente o tipo de negócio que queremos na localidade A, que pode ser diferente da localidade B, que pode ser diferente da localidade C. Às vezes, a gente ainda continua vendo fotos de praia sem pessoas, sabe? Assim, não tem gente, tem praia. Areia, mar e coqueiro, fica difícil para alguém de fora enxergar alguma personalidade e dizer aqui é o destino que eu quero estar. Né? Então, acho que lá atrás, né, Zé Ernesto, quando a gente se encontrou várias vezes ali por questões do WTC, quando o senhor Gabriel Scarrer veio para a inauguração do WTC São Paulo, né, e lá se vão aí 30 anos, né, Zé Ernesto, o tempo passa Isso. muito rápido, 94. Ele dizia assim, eu quero estar vivo para ver no Brasil um polo de desenvolvimento turístico. Vocês estão picotando o litoral de vocês aleatoriamente e não tem um planejamento. Mário, eu aprendi com você foi meu professor, sabe, de planejamento. Então, acho que há uma inconsistência nesse olhar mais integral, né? Mais do Sistur mesmo, sabe? Cada um vai colocando um pedaço dentro do seu melhor bom senso, só que tudo junto dá, assim, um tremendo Frankenstein dentro do turismo, sabe? Se eu pudesse depois colaborar... Por que na competitividade a gente fica devendo? É exatamente não pensar na competitividade, do ponto de vista, sabe, de um olhar planejado. E desculpe, Zé Ernesto, e também a gente tem usado para a graduação, viu, Mário e Zé Ernesto, um livro escrito pelo Will Guidara, ex-dono de restaurante em Nova York, que em português saiu como Hospitalidade Irracional, mas em inglês eu gosto mais, que ele chama de Unreasonable Hospitality. E esse cara, ele diz assim, gente,
nós tivemos uma era industrial, uma era de serviços. E ele diz, eu ouso dizer que agora teremos uma era da hospitalidade, com todo o empoderamento, Mário, ao anfitrião, para que receba cada vez melhor. A gente se preocupou demais com o outro, sabe? O que o outro quer e o que o outro faz. Eu sou da época, hoje acho que eu seria presa, sabe? Do ponto de vista trabalhista, né? Porque vinham uns manuais, não era, Zé Ernesto, que a gente importava, não podia ter tatuagem, o cabelo tinha que ser não sei de que jeito, o tamanho do brinco, etc. Hoje, acho que se a gente vier com esse discurso, ou a gente não vai ter jovens para trabalhar com a gente, ou eles vão abrir uma demanda trabalhista, porque era muito era rígido demais, né, esse formato. Se explicava porque antes se queria a padronização. Depois, as próprias companhias internacionais viram que não, que tem que valorizar a cultura local, não dá para padronizar tanto assim. Então, é meio cíclico, mas essa questão do empoderamento do anfitrião é vital para quem queira ter visitantes, hóspedes, porque o pessoal ainda fica naquela, eu vou consultar meu gerente. Então, traga seu gerente aqui para falar comigo. Eu não quero, né? E isso é falta de empoderamento daquele que naquele momento é o anfitrião, não é o dono do negócio, é aquele que representa o negócio na frente de um visitante naquele momento. E ainda, acho que aí a gente ainda tem uma super oportunidade de melhorar, viu, Mário, no contexto nacional. Tá? Desculpa, Zé Ernesto. Nada, que eu queria colaborar com você num raciocínio que é o seguinte, o território brasileiro é a dimensão continental, né? Então, você imagina, por exemplo, se o Espírito Santo fosse um país independente, qual seria a população de visitantes mineiros, que seriam estrangeiros, chegando no país? Se você for considerar por esse prisma o volume de turistas circulando dentro do país, muito provavelmente você vai ter números parecidos com a Europa internamente entre elas. Né? Sim, então, claro. assim, o fato de nós somos um país distante, né? Nós estamos lá, do outro lado do Atlântico. Né? Tem um negócio interessante que eu vou dividir com vocês. Vocês sabem que eu tive a oportunidade de ajudar a introduzir uma série de companhias internacionais no Brasil, e um dia meu filho me perguntou, pai, como é que você explicava para eles o inexplicável, né? Porque o Brasil é um negócio meio esquisito. E eu falava, olha, eu criei uma história que é mais ou menos o seguinte, que é a pura verdade. Falei, imagina um país que lá atrás, há 500 anos, vieram os portugueses e resolveram viver no litoral olhando o Atlântico. E também vieram os espanhóis, que vieram para o mesmo continente, que resolveram viver no litoral, mas olhando o Pacífico. E com distâncias tão grandes, e com alguns pequenos obstáculos, né, como Cordilheira dos Andes, Amazônia, Pantanal, que dificultava a integração, né? Então, isso já colaborou com um certo isolacionismo. Agora, imagina o seguinte, essa turma que estava morando aqui, olhando para o Atlântico, eles tinham energia, tinham alimento, tinham água, tinham tudo. Eles não precisavam se relacionar com ninguém para sobreviver. Por isso que o brasileiro dificilmente fala uma segunda língua. Não precisa. Nós produzimos tudo que nós precisamos para sobreviver e nós nos bastamos entre nós mesmos, né? Então, por isso que nós acabamos criando uma cultura que muitas vezes outros países não entendem, pela falta de inter-relação com outros povos. E é isso que eu explicava para os estrangeiros, dizendo, olha, essa sua ideia de repetir o seu modelo de negócios talvez não dê certo, porque existem costumes locais que foram gerados a partir de 500 anos de uma sociedade vivendo isolada, que acabou criando costumes que são diferentes dos seus. Então, se alguma coisa der errado, eu já estou avisando desde o início. Né? Então, eu acho que a análise é assim, é só o turismo internacional que importa, ou é enormemente o fluxo de visitantes dentro do país? Né? Então, era só essa colaboração que eu queria comentar.
Zé Ernesto, a palavra ainda é com você. Eu tenho mais uma questão que eu acho que muitos gostariam de serem esclarecidos, que é exatamente de que forma a flexibilidade dos espaços de co-living ou co-working podem influenciar nas condições de trabalho e moradia dos usuários. Primeira pergunta. Depois, aquela outra que nós já havíamos discutido, quais são as principais críticas aos modelos de hospedagem compartilhada no que diz respeito à regulação e à tributação. Bom, em primeiro lugar, nós estamos falando aí de comportamentos, como é que se fala? De gerações, né? Então, cada geração tem um comportamento diferente. As gerações mais novas, elas estão mais aptas a compartilhar. Então, o coworking, o co-living são temas mais próximos das gerações mais recentes, mas isso não significa que as pessoas não queiram sua privacidade e que não queiram a sua exclusividade, né? A interação humana é algo que faz parte do ser humano desde quando ele passou a viver em sociedade, né? Então, isso é uma característica. Para a gente conseguir atrair e oferecer atrativos a todas as pessoas, dentro do Kempinski, por exemplo, Laje de Pedra, nós vamos ter uma área de coworking que vai estar próximo dentro de um sports bar, que vai estar próximo de uma área de jogos, que vai estar próximo de uma área dedicada à gastronomia. Você precisa oferecer espaços e oportunidade para as pessoas agirem do jeito que elas desejam, né? Isso se você, enfim, mais uma vez voltando a falar do mercado de luxo, né? Então, isso nós estamos oferecendo dentro do Kempinski Laje de Pedra. A geração, falando exclusivamente de co-living ou de coworking, eu diria que isso é muito mais um hábito das gerações mais novas, das gerações mais recentes, do que das gerações mais antigas como nós. Né? Como a Beth Wada diz, nós éramos meio carrascos, dizer, olha, você tem que cortar o cabelo, tem que fazer a barba, tem que vir com a roupinha passada. Pode parecer uma bobagem, mas se você entra hoje dentro de um hotel da Kempinski, se você entra dentro de um hotel Península, se você entrar dentro de um hotel Mandarim Oriental, se você entrar em hotéis desse padrão, as pessoas vão estar de roupa arrumada, vão estar de cabelo arrumado, pode estar com um corte de cabelo que desejar, mas vão estar com corte de cabelo arrumado, vão estar limpos, vão estar absolutamente apresentáveis. Se você entrar em qualquer hotel da Kempinski, todos os concierges são ladies in red, né? Com o mesmo tipo de vestido, o mesmo tipo de comportamento, a mesma forma de tratar os clientes, né? Então, eu acho que é uma questão de gerações, esse tema de co-living e coworking. Também até determinado limite, né? Porque chega um determinado momento que o sujeito quer constituir família e ele vai querer o ambiente só dele, vai querer ficar com a esposa, com os filhos e tudo mais. Então, eu acho que é uma questão de geração e uma questão também de momento de negócio. Quando você está... Eu me lembro que quando eu comecei a minha empresa, eu tinha o melhor sócio do mundo, até hoje, que era Deus, era eu e Deus, entendeu? Se o cara estava acreditando em mim, eu tinha que acreditar em mim, né? Então, só que eu não tinha um coworking, eu tive que alugar o meu espaço, até para dizer, olha, eu estou estabelecido, lembra disso? Sede própria, as empresas colocavam no papel timbrado, né? Sede própria, para dizer que você tem
está estabelecido, precisava ter um escritório meu. Hoje não. Hoje as coisas são mais comunitárias, né? Eu acho que isso é uma questão geracional. E a outra pergunta que você me fez sobre questão tributária, né? Lembrando mais uma vez a questão dos flats, o que acaba acontecendo é de que a sociedade ela dialoga baseado no setor da sociedade que se vê afetado. Então, aquele que se vê afetado, ele vem e reclama daquela novidade que está lhe atrapalhando a vida, faz uma comparação para ver se esta novidade está tendo os mesmos tipos de custos tributários que ele está tendo, para reclamar e falar, olha, não é justo que o sujeito compita de forma desigual comigo. E foi assim que aconteceu com os flats. Agora, são produtos distintos, né? Eu tenho um amigo que acabou de mandar uma mensagem aqui no celular falando, não esquece de falar que o sujeito tem que arrumar a própria cama e limpar o próprio banheiro e lavar o próprio prato. O sujeito aluga um apartamento, ele vai ter todos esses inconvenientes, mas ele pode ter também o conveniente que ele deseja, que é não ter absolutamente ninguém entrando dentro do apartamento dele, né? E ele pode pagar menos por isso, ele pode ter mais espaço. Então, eu acho que a beleza do livre mercado é o fato de que os produtos eles acabam surgindo baseados nas necessidades dos vários segmentos de demanda, né? E a única coisa que eu espero é viver numa sociedade justa. Eu acho que a justiça social vai acontecer conforme as pessoas forem tratadas de forma igual no momento em que competirem. Foi o que acabou acontecendo entre os flats e os hotéis. Muito bem. Beth, quais são as principais barreiras que as inovações sustentáveis encontram para serem amplamente adotadas no setor de hospedagem? A primeira coisa, Mário, novamente é assim, talvez a falta de escolhas. E toda vez, nós vamos errar muito, todas as vezes que nossas escolhas sejam mais por questões mercadológicas do que por razões genuínas de sustentabilidade, né? A gente tem, nas nossas pesquisas, começado a trabalhar com hospitalidade e regeneração. Por exemplo, o Zé Ernesto está falando bastante da Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha, por exemplo, antes de ter um turista, sabe, aquele, né, turismo regenerativo, a gente precisa regenerar o anfitrião, porque senão não adianta o turista ir lá, não é verdade? E eu acho que, às vezes, a gente faz umas escolhas mais por semelhança, né, de que o outro está fazendo, então acho que eu também tenho que fazer. Outras vezes é para você ter o que falar para o seu hóspede. Eu me lembro na época, né, lá atrás, com o Zé Ernesto e tudo mais, como a inteligência predial em hotéis urbanos ela é hiper relevante, mas ela não é muito fotogênica, sabe, Mário? Eu dizer que o elevador é inteligente, ou que eu tenho, sabe, uma central que vai fazer toda a parte de lixo, compactação, isso não é midiático. Então, eu continuo dizendo que eu coloquei cestos para coleta seletiva de lixo no quarto. Que eu coloquei uma placa, aliás, né, eu não vejo como muito sustentável quando você começa a colocar um monte de placa, doorknob, etc., porque você está gastando papel ou qualquer outra coisa, para dizer para o hóspede, né, aqui as toalhas, então deixe pendurado, se você quiser usar de novo, ou jogue no chão. Falei, bom, qualquer hóspede um pouquinho mais educado, nem na casa dele ele joga no chão. Por que no hotel a gente pede para ele jogar a toalha no chão? Mário, ao longo dos anos a gente tem percebido que isso é cosmético, é só para... E outra, a gente está terceirizando certos serviços para o hóspede, para o cliente, sabe? Então, acho que a barreira maior é uma barreira de cultura, Mário. Além disso, nem tudo eu preciso contar para o hóspede, mas eu sei
que eu estou promovendo, sabe, uma contribuição importante para o meio ambiente. E não preciso falar disso toda hora para o hóspede ou fazer com que ele seja participante. O hóspede, ele quer jogar seu lixo num recipiente. Se depois eu vou fazer a coleta seletiva, ótimo. Mas não dá a ele a prerrogativa, sabe? Por quê? Porque todos nós que já vimos a retirada de lixo dos apartamentos já sabemos que ele vai errar tudo, Mário. Ele vai pôr o vidro onde era a lata onde era papel. Então é mais fácil ter um recipiente só e depois ter um pessoal que vai fazer essa separação antes de mandar para reciclagem ou descartar, enfim, o lixo, tá bom? Então, acho que, de novo, são escolhas. A gente é muito tímido, Mário, às vezes, para fazer escolhas, sabe? Bancar o que a gente está escolhendo, né? A Ana Paula está escrevendo hospitalidade não é perfumaria, não é. Não é porque eu troquei o shampoo desse tamanhozinho para o shampoo agora colocado na parede com pump, porque o shampoo pequenininho, aquele com bolinha, só para ir caminhando para o fechamento aqui, mas eu já tive um jornalista que perguntou se hoteleiro toma banho de óculos, Mário, porque ele disse que achava que tinha lavado a cabeça com Listerine, com enxágue bucal naquele dia. Por quê? Porque é pequenininho, a letra é menor ainda, sabe? E a pessoa na ducha, ela pega um vidrinho e outra. Tenta abrir aquela tampa de bolinha, sabe, com a mão molhada, para você ver o que acontece. Então, são coisas que um faz, o outro vai copiando, e parece que não para pensar, sabe, Mário? Que tem um momento de parar e dizer, não, isso não é o melhor, vamos fazer diferente, podemos melhorar, podemos fazer outra coisa, e assim sucessivamente. Então, eu acho, Mário, que o maior impedimento somos nós humanos, sabe, para levar mais... hoje se fala tanto de ESG, né? Que é incorporar isso às questões genuínas de uma dada empresa. Muitas vezes é o que a Ana Paula falou, é só para mostrar que faz alguma coisa, mas na prática não coincide. Se a gente conversa com a Lufthansa, Mário, que não é um meio de hospedagem, é um meio de transporte, eles fazem questão de dizer o nosso programa de sustentabilidade é pautado em ciência, é pautado em dados, sabe? Não é uma coisinha assim só porque pôs ou tirou alguma coisa. Então, gostaria que mais gente falasse assim, não é, Mário? Porque seria também para a gente um espaço maior para que a ciência aparecesse no cotidiano das pessoas. Mas acho que é isso. Está mais na gente, no ser humano, do que nas ações propriamente ditas. Somos nós que as escolhemos, né? Muito bom. Zé Ernesto, tem... Se eu puder colaborar com esse tema, eu diria o seguinte... curiosamente, a gente percebe que o empoderamento, né, que a Beth Wada mencionou, a gente consegue reconhecer em estabelecimentos de luxo. E tem um motivo, sabe qual que é? A existência de cultura. Né? Você só consegue empoderar alguém num ambiente que você tem cultura. Porque as pessoas vão perceber qual é o comportamento que deveria existir numa determinada situação por conta da cultura empresarial. Se você tem na cultura da sua empresa comprar tudo pelo preço mais barato, né, e oferecer o produto de forma popular, você não tem como empoderar ninguém, porque não existe cultura em cima disso. A cultura vai existir no ambiente que tenha princípios, que tenha valores, né? Eu tenho estudado muito ESG, né, como a Beth falou, por uma curiosidade. Pessoas da minha família, inclusive, bom, meu filho é responsável pelo índice de sustentabilidade da B3, então a gente fala todos os dias a respeito de ESG, mas o mais curioso é o seguinte, ESG é um termo que nasceu por necessidade do mercado financeiro entender que existem riscos comunitários que empresas não estavam percebendo.
E aí, então, quando você vai emprestar dinheiro ou investir numa determinada companhia, e essa companhia não tem cultura de governança, de repente os executivos saírem gastando à torta e à direita ao bel prazer com coisas que não necessariamente fazem parte do core business, ou de você simplesmente relegar a segundo plano a comunidade, né, que pode vir contra você, de você ser inimigo do meio ambiente, e de repente ONGs, Ministério Público virem atrás de você pela ausência de comportamento adequado. Então, foi o mercado financeiro que acabou criando essa temática com o objetivo de diminuir risco para os seus negócios, né? E o que eu acho bacana, por exemplo, do nosso projeto, é que tanto do meu sócio, José Paim, quanto no meu caso, nós sempre fomos preocupados, antes mesmo do mercado financeiro achar que era relevante você se preocupar com a comunidade, né? Quer dizer, eu falava nas minhas aulas desde 1998, 97, sobre os 4 clientes que eu vim repetir aqui, e um deles é a comunidade, né? Então, acho que a contribuição que eu posso deixar com relação a esse tema é uma questão cultural, né? Se a empresa tem cultura, né? Se a organização tem cultura, se ela tem princípios, ela acaba criando a capacidade de gerar empoderamento aos seus colaboradores. Muito bom. Gislaine, temos perguntas? Nós temos uma pergunta da Elisa Ângela Dalmoro. Que recomendação vocês dariam aos futuros turismólogos que desejam se destacar e contribuir nesse cenário de mudanças constantes e novas oportunidades no setor de hospitalidade? Beth, eu deixo para você. Coisa complicada, eu faço para ti. Já delegou aí. Desculpe, como é o nome dela? É Elisa? Elisa. Elisa, não tem receita mágica, tá bem? Mas eu acho que você está observando pelas falas do Zé Ernesto, todo mundo sabe da trajetória do professor Mário Beni, da Geslaine, que o acompanha há tanto tempo. É o seguinte, lamento informar para quem não gosta muito, que estudar é uma espiral sem fim, sabe? Não é assim, uhul, graças a Deus, vou acabar ano que vem. Não, não vai. Vai ser o começo de quê ano que vem? Não acabar. Hoje em dia, no ambiente empresarial, é muito comum a gente ouvir falar de lifelong learning. Isso de novo, é uma espiral sem fim. Então, só tem um jeito de acompanhar e olha lá, hein? Porque se ficar um dia sem fazer, é capaz de já ter acontecido tanta coisa que você vai levar mais um tempão para entender. Se manter sempre antenado. Estudar hoje em dia já não significa pegar a mochila ou o caderno e ir para uma escola. Hoje vocês estão assistindo a gente aqui, né, de noite, nos quadradinhos, ou eventualmente vão assistir a gravação desse encontro. Mas é um jeito de aprender. Então, eu acho que o que eu espero e desejo é que vocês tenham sempre esse olhar curioso. E sabe de que jeito a gente faz isso? Vai buscar aquela criancinha xereta de 4, 5 anos de idade, que todos os adultos à época ficavam assim, ai, que criança chata, para de perguntar por quê, para de perguntar por quê. Isso atrapalha muito, sabe? Você passa a ser uma pessoa muito imediatista. Você só sabe perguntar com como, não pergunta mais com porquê. E é muito, muito, muito importante. Para chegar nos como corretos, é importante saber porquê. Então, acho que para acompanhar, pega aquela criancinha xereta que você guardou lá no fundo, sabe, que os adultos mandaram ficar quieto, traz de volta. Deixa aflorar esse olhar curioso, porque esse olhar curioso é aquilo que vai olhar fora da caixa, sabe, que vai procurar outro tipo de resposta, e não a resposta que o seu supervisor imediato gostaria de ouvir, não, você vai ter esse olhar
puro, de curiosidade. Acho que só por começar aí, você vai perceber outras tendências, você não vai ter aquele olhar preconceituoso, sabe? Ai, que absurdo isso, ai, que ridículo, que a gente faz muito isso. Os filtros que a vida dá para a gente, muitos são perversos. É igual pegar óculos emprestado do outro, você vai enxergar tudo meio borrado. Então, acho que é ter essa pureza mesmo, de querer entender sempre por quê, tá bom? Acho que é isso. Bom, a Beth já respondeu a parte complicada, eu vou então falar da parte. Outro dia eu fui levar meu carro para lavar, né? Aqui perto de casa. E o rapaz falou para voltar uma hora depois eu fui pegar o carro. Ele virou para mim e falou: qual que é o segredo do sucesso? Devia ter uns 14 anos o rapaz. Obviamente, devia ser de família humilde. Ele deve ter imaginado que eu sou um sujeito de sucesso por conta do automóvel que eu levei lá para ele lavar. Ele perguntou: qual que é o segredo do sucesso? Eu falei: olha, eu não sei qual que é o segredo do sucesso. Eu só sei o seguinte, porque aconteceu comigo. Se você se dedicar, se você estudar, se você for uma pessoa do bem, se você tiver princípios, se você tiver valores, o universo vai conspirar a teu favor. Então, pode ser uma resposta simples, mas aconteceu comigo. E se aconteceu comigo, pode acontecer com outras pessoas. Exatamente. Professor, nós estamos com 1h46 de programa. Vamos segurar os dois mais um tempo ou vamos liberá-los e chamá-los em nova oportunidade? Eu acho que eles escolhem. Não, mas... eu já te disse, meu mestrado e meu doutorado foi responsabilidade sua, então eu sou seu seguidor quanto você quiser. Não temos mais perguntas aí, né? Não. Desculpa. Eu ofereceria, eu acho que tanto o José Ernesto como a Beth pode querer complementar mais alguma coisa e encerramos. Deixa eu só, então, mandar uma mensagem para a Ana Paula, que mandou aí algumas... Ana, querida. Ana Paula foi minha estagiária. Ela vivenciou um período da minha jornada, é uma pessoa muito querida. Eu sei que ela seguiu uma carreira acadêmica no Rio de Janeiro de grande sucesso. Então, queria agradecer o prestígio dela de estar nos ouvindo nesse bate-papo. Muito bom. Beth? Bom, como sempre, eu acho que a gente tem um olhar crítico, mas não precisa ser amargo. A vida é bela, viu? Sobretudo para os estudantes. Eu vi que tem gente da UniOeste assistindo, etc. A vida é bela não num sentido, digamos, de Poliana no mundo cor-de-rosa, não é isso. Mas usando as lentes corretas, esta atividade profissional, né, seja em turismo, seja em meios de hospedagem ou em áreas afins, é uma escolha promissora, certa, para quem gosta de gente lidando com gente. Eu acho um pouco equivocado pensar que um dia, para viajarmos, nós faremos só tudo pelas máquinas. Para uma experiência diferenciada, o Zé Ernesto já detalhou bastante isso, precisamos de pessoas. Então, acho que o grande passo para vocês que estão nos cursos agora é entender que tecnologia é meio, não é fim, senão vocês estariam em ciências da computação, não no curso de turismo ou no curso de hotelaria. Então, para vocês, tecnologia é um suporte para facilitar, para ajudar a fazer certos controles, mas vocês serão fundamentais no contato com, seja o seu cliente, se você for trabalhar em RH, com a sua equipe de colaboradores e os colaboradores de um hotel, se você parte para
outros tipos de iniciativa na comunidade ou, sobretudo, investidor também gosta de falar com gente, né, Zé Ernesto? Não é só aquele site especial para investidores com todos os relatórios, não é isso. Nós somos seres humanos, a gente gosta de gente lidando com gente. Tecnologia facilita um montão a nossa vida, mas no caso da nossa escolha profissional, não é nossa razão de ser. Então, voltem a ser pessoas xeretas e felizes, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, um beijo para vocês. Bem, eu quero agradecer essa excepcional live e a contribuição ao conhecimento da hospitalidade, da hotelaria e do turismo como um todo, pela grande capacidade e qualificação dos nossos convidados, Beth Vada e José Ernesto Marino Neto, que brilhou, nos contemplou com as suas atualizadíssimas notícias e considerações a respeito do tema da live. Muito obrigado por essa contribuição. Gislaine. Seu José Ernesto, professora Beth, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Falar do conteúdo eu acho... Só um pouquinho. Tem alguém querendo atenção aí. Ele não entendeu alguma coisa. Professor, termina. Não, tudo bem. Esse cachorro, a gente está lá em Florianópolis, na Palhoça, e ela tem um cachorro, na casa da mãe dela, que de vez em quando também faz perguntas ou atrapalha. Mas muito obrigado, Beth e José Ernesto. Olha, fantástico, hein? Eu aprendi muito. Obrigado pela oportunidade, Mário e Beth. Obrigada. Muito bom te ver. Também, igualmente, viu? Tchau, tchau. Desculpem, boa noite. Agendou?